Olá pessoal, seguindo aqui nesse nosso princípio de fim de mundo, né, nessa guerra que por qualquer coisa que dê errado, e as coisas sempre tendem a dar errado em guerras, a gente pode viver aí o perigo de uma confrontação nuclear entre as grandes potências. Mas além de toda a tragédia da guerra, de todo o sofrimento, das pessoas que morrem, das pessoas que perdem seus familiares, das pessoas que precisam sair das suas casas, que têm suas vidas completamente destruídas, a gente ainda tem que conviver com imbecis estúpidos como o senhor Arthur Duval, chamado aí de Mamãe Falei Merda. Esse sujeito chocou o Brasil, né, com comentários extremamente ofensivos em relação às mulheres ucranianas, às mulheres do leste europeu de modo geral, às refugiadas. E é interessante que esse sujeito ele ganhou palco nos últimos anos apelando exatamente para uma pauta moral, né, invadindo eventos em universidades, em escolas, falando sobre ideologia de gênero, sobre kit gay. Ele é o movimento do qual ele faz parte, o MBL, que tem também o Kim Kataguiri, né, que afirmou aí no programa do Monark que era errado a Alemanha criminalizar o nazismo. Eles, por exemplo, ficavam fazendo manifestações na frente de exposições artísticas, como fizeram lá em Porto Alegre. Enfim, eles se vendiam para o público e eles enganaram muita gente, né? Arthur Duval foi um deputado extremamente muito bem votado em São Paulo, foi candidato à prefeitura do estado, prefeitura municipal de São Paulo, também teve uma votação expressiva, cogitava disputar o governo do estado de São Paulo pelo Podemos, tendo aí possivelmente Sérgio Moro como candidato a presidente da República, enfim. Mas esse movimento ele se pautou, né, nesse discurso aí liberal na economia, conservador nos costumes, moralistas, tudo hipocrisia. Tudo isso para ganhar apoio em amplas parcelas da população brasileira, que é uma população, digamos que no geral, né, tem alguns hábitos conservadores sim, e que ao mesmo tempo é uma população que tem o hábito de ler pouco, de estudar pouco, então se seduz facilmente em tese por charlatões como o Arthur Duval. Eu, infelizmente, eu conheço peças, né, como ele, como o Kim, como o Fernando Holliday, é, o próprio Monark e tudo, até pelo fato de ser trabalhar como professor e sempre os alunos estão indicando esses personagens, eles sempre, né, recentemente fizeram um sucesso muito grande com os jovens nessa profusão é, de canais na internet, no YouTube, tudo, em que qualquer idiota vem e fala o que pensa sem ter nenhum compromisso com aquilo que está argumentando, né? Trata a opinião como fato e por aí vai. Então, nessa questão do Brasil é muito importante porque nós demos voz a esse tipo de pessoa. Né? Parcelas consideráveis da população brasileira passaram a replicar o pensamento dessas pessoas do MBL. Isso é um grupinho fascistoide, né, com esse tipo de agitação, com essa falsa apelo à moralidade e que fez muito sucesso aí, surfou nas ondas do antipetismo, trabalhou ativamente na campanha do golpe contra a presidente Dilma, enfim, e vieram com o discurso no início, né, de não eram políticos, eram fora do sistema e tal, e todos eles se tornaram políticos. Olha que interessante, tá? Uma outra questão que é muito importante a gente colocar é que esse discurso, essa fala, né, esses comentários do Mamãe Falei Merda, mostram um desconhecimento enorme, um despreparo para lidar com uma situação. Nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil. A pessoa que está na guerra, ela sofre demais. É muito sofrimento, é muita tristeza, é uma falta de perspectiva. E historicamente, as mulheres são as que mais sofrem na guerra.
Porque além, né, da possibilidade de perder a própria vida, de perder a casa, de perder os familiares, elas constantemente ao longo da história têm sido vítimas de violência sexual. Esse tipo de pensamento do Mamãe Falei Merda é um pensamento que está presente em grande parte da humanidade. Você pega recentemente Estado Islâmico, Boko Haram, grupos terroristas aí, que tinham o hábito de manter meninas reféns como escravas sexuais. Você volta um pouco na história, você percebe isso é, em tropas soviéticas na Segunda Guerra que violentaram, né, brutalmente polonesas, alemãs. Então, a gente pode citar, por exemplo, mulheres lá na Idade Média da Inglaterra, né, de outras áreas que sofriam com as invasões vikings. Enfim, a mulher na guerra é um sofrimento, uma coisa indescritível, não tem nem o que falar. Além da violência da guerra em si, a mulher sofre constantemente com esse risco por ser mulher. Porque ela pode estar na condição frágil, na condição ali de refugiada e ser enxergada como objeto sexual. E isso faz com que aproveitadores apareçam. Nós tivemos casos aqui do Brasil, Brasil que participou das forças de ocupação, né, as tropas de pacificação da ONU no Haiti, relatos numerosos de estupros cometidos por soldados brasileiros. Nesses lugares em que ocorrem essas tropas de pacificação da ONU, se fala muito nos filhos da ONU, filhos de soldados, que acabam a missão, vão embora e deixam para trás ali essas crianças sob responsabilidade única e exclusivamente dessas mulheres que foram vítimas de violência. Então, eu acho que a gente não tem nem, né, que conversar sobre o que deve acontecer com essa pessoa. Ele deve ser expulso rapidamente do mundo político pelo seu partido, deve ser expulso do seu cargo de deputado e deve voltar para onde nunca deveria ter saído, o esgoto. Esse tipo de pessoa nós temos que desconfiar. A gente tem que refletir mais, né, sobre o que as pessoas falam. Não dá para ficar colocando um sujeito como esse, dar tanto poder a uma pessoa dessa. Porque essas pessoas provocam o mal. Essas pessoas promovem o mal. Elas estimulam o mal. E muito do que a gente está vivendo na nossa sociedade, no Brasil, é consequência disso. Essa polarização, essa violência verbal, casos de violência física mesmo, essa dificuldade que a gente tem de dialogar se deve a esse ambiente político do qual o MBL foi grande agente, grande fomentador. Então, para mim não é surpresa, tá? Esse sujeito era isso mesmo que seria natural, que eu esperava dele e dos seus companheiros. E só para finalizar, tem essa questão, né? Eu cometi um erro, eu estava falando ali num grupo de amigos, ou seja, tentando justificar. Você tem 35 anos. Você mesmo é um dos que falam quando a menina de 12, 13 engravida, que ela sabia o que ela estava fazendo. Então aí tudo é moleque, né? Você se empolgou, o Monark tomou umas. E olha, eu vou falar uma coisa do Monark. Na minha opinião, ele não é fascista, é só um idiota. Mas que também teve um poder muito grande. E as pessoas não têm noção do que fazer com esse poder. Elas passam a falar com milhares ou até com milhões de pessoas, influenciam milhões de pessoas. E a falta de uma consciência crítica faz com que grande parte das pessoas passem a ter esse tipo de sujeito como referência, como espelho. E isso é extremamente perigoso. Então nós devemos devolver Arthur Duval, Mamãe Falei, para o esgoto, que é o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Até o próximo vídeo.